Presta muito bem atenção nessa aula, porque eu vou mostrar para vocês como criar fórmulas usando parênteses. Os parênteses são muito importantes porque eles definem a ordem de cálculo das fórmulas. Tá? Um parênteses, tudo que está entre parênteses tem prioridade, ele é calculado primeiro. Está dentro do parênteses, é calculado primeiro. E ainda tem a ordem da multiplicação e da divisão, que também tem prioridade sobre a adição e a subtração. Vamos direto aqui para a fórmula. Olhando esta primeira conta aqui, 10 mais 3 vezes 2, 10 mais 3 vezes 2. Muita gente vai calcular como? 10 mais 3, 13 vezes 2, 26. Está errado. Por conta da multiplicação e a divisão, elas têm prioridade numa fórmula, então o cálculo vai ser primeiro onde tiver a multiplicação ou a divisão. Nesse caso aqui, eu já até destaquei em vermelho o que vai ser calculado primeiro. 10 mais 3 vezes 2. 10 mais, isola, e ele vai calcular o 3 vezes 2 primeiro. 3 vezes 2, 6. 6 mais 10, 16. Vamos testar? Vou colocar a fórmula aqui então. Ó. Igual 10 mais 3 vezes 2. Vou teclar Enter. 16. Exatamente como eu disse. Primeiro ele calculou o que está com a multiplicação. 2 vezes 3, 6. E somou com os 10. Diferente de 10 mais 3, 13 vezes 2, 26. Tá? Mas se eu quiser calcular primeiro o 10 mais 3, depois multiplicar por 2. Eu quero que seja calculado primeiro essa sequência aqui 10 mais 3, essa fórmula 10 mais 3, depois eu multiplico por 2. Para isso a gente vai usar o quê? Os parênteses. São parênteses, não parentes. Então a gente erra também, igual o asterisco, hein? Vamos lá. Olha como muda o resultado. Se eu coloco o parêntese para encapsular aí o 10 mais 3 e depois multiplico por 2, acabou a prioridade aqui do 3 vezes 2 ser calculado primeiro. Primeiro ele vai calcular o que está entre parênteses. 10 mais 3, 13. Calculou 13. Isola o 13 e continua a fórmula. 10 mais 3, 13 vezes 2, 26. Vamos testar? Igual, abre parênteses, 10 mais 3, fecha parêntese, vezes 2. Opa, vezes 2. Enter. 26. E agora nesse outro exemplo, 10 vezes 2 mais 3. 10 vezes 2 mais 3. Coincidentemente aqui pode até direto. Ó. 10 vezes 2, 20, mais 3, 23. Mas ele dá prioridade para a multiplicação. Ele vai calcular o 10 vezes 2 primeiro, vai dar 20, mais 3, 23. Vamos testar? Igual, lembrando que começando uma forma sempre com sinal de igual. 10 vezes 2 mais 3. Enter. 23. Ele não calculou 2 mais 3 primeiro, porque a multiplicação tem prioridade. Olha o que está agora dentro desta outra fórmula. 2 mais 3, entre parênteses, e multiplicando por 10. Não importa que tenha uma multiplicação aí, ele vai dar preferência para o que está entre parênteses. 2 mais 3, 5. 5. Ele vai calcular o 5 primeiro e depois multiplicar por 10. E vai dar o 50. Igual 10 vezes, abre parêntese, 2 mais 3. Ora, se 2 mais 3 está em parênteses, vai ser calculado primeiro. Enter. 50. 2 mais 3, 5. Vezes 10, 50. Então o Excel faz assim, ó. 10 vezes, aí ele para. Para porque achou um parêntese. Ele vai calcular primeiro que está entre parênteses para depois multiplicar por esse 10 que ele acabou de ver antes aqui. 2 mais 3, 5. Vezes 10, 50. Vamos numa outra fórmula agora aqui. 10 dividido por 2 vezes 3. 10 dividido por 2, 5. Vezes 3, 15. 10 dividido por 2 vezes 3. Mas peraí, Yuri. A multiplicação não tem prioridade? A multiplicação e divisão
elas têm prioridades iguais. Então, nesse caso aqui, o Excel vai calcular na sequência. 10 dividido por 2 vai dar um número, vezes 3 vai dar outro número. Ele não vai fazer 10 dividido por 2 vezes 3, que está lá na outra fórmula, na próxima ali, porque eu coloquei o parêntese. Então, quando tem asterisco ou divisão, ele faz na sequência, ele não tem prioridade. A prioridade da divisão e da multiplicação as prioridades são iguais aqui. Então, 10 dividido por 2, 5, vezes 3, 15. Vamos testar? Igual 10 dividido por 2, vezes 3. Enter. 15. Como eu havia dito, 15. 10 dividido por 2, vezes 3. Aí é feito na sequência. E se eu quiser isolar o 2 vezes 3, como eu já fiz lá atrás, eu quero dividir o 10 por 2 vezes 3, e não por 2 e depois multiplicar por 3. Por isso foi colocado parênteses. Então ele vai pegar 10 dividido, vai parar ali, porque tem parênteses, vai calcular o que tem dentro do parênteses e depois continuar a conta. Vamos lá? Igual 10 dividido, abre parênteses, 2 vezes 3, fecha. Enter. 1,66667. O que ele fez aqui? Dividiu 10 por 6. 10 dividido por 6 é 1,6 e aí vai. Muito bem. Vamos para uma outra conta aqui na direita. 10 mais 3 vezes 2 mais 5. Ó, tá destacado aqui em vermelho o que ele vai calcular primeiro. 10 mais 3. Espera aí. Aí o Excel vê. Tem um vezes depois. Eu não vou colocar 10 mais 3, 13. Se ele viu que tem um vezes depois, ele vai calcular primeiro essa conta de multiplicação. Então, 10 mais 3 vezes 2 mais 5. Quanto vai dar isso? 10 mais 6. 2 vezes 3, 6. 10 mais 6, 16. 16 mais 5. Vamos lá? 21. 10 mais 3 vezes 2 mais 5. Enter. 21. Muito bem. Ele aqui respeitou a prioridade da multiplicação. Vamos colocar agora um parênteses no meio. 10 mais 3 vezes 2 mais 5. É a mesma forma de cima, só que com o uso do parênteses. Bom, se eu coloquei parênteses, como eu já havia dito, primeiro é calculado o que está entre parênteses. 10 mais 3, 13. 13 vezes 2, 13 vezes 2, 26. 26 mais 5, vamos lá? Igual, abre parênteses, 10 mais 3, fecha parênteses, ou seja, ele vai calcular isso aí primeiro, depois multiplica por 2 e depois soma 5, 31. 10 mais 3, 13, vezes 2, 26, mais 5, 31. Repare que, olha só, resultado diferente, ó, tudo por conta do uso dos parênteses. E olha só, tem dois parênteses agora, dois módulos aqui, duas partes. Vamos dividir essa fórmula toda em duas. E tem uma multiplicação no meio. Como eu havia dito, já disse aqui várias vezes, primeiro é calculado o que está entre parênteses. Então ele vai calcular 10 mais 3 vezes quanto? Vezes 2? Não, vezes o que está entre parênteses. Vezes 2 mais 5, vezes 7. Quanto vai dar essa conta? Igual, abre parênteses, 10 mais 3, fecha parênteses, vezes, abre parênteses novamente, 2 mais 5, fecha parênteses. Enter. Deu 91 agora. Ó, os mesmos números, porém com o uso de parênteses em locais diferentes. E olha só aqui, vamos dificultar mais um pouco. Ele vai calcular novamente o que está entre parênteses. 10 mais 3 vai dar 13, mais 2 mais 5 vai dar 7. Só que tem uma divisão depois aqui, dividido por 5. Ele vai somar tudo isso aqui e dividir por 5? Ou ele vai calcular isso daqui e 7 vai ser dividido por 5? Olha só, eu até destaquei em vermelho aqui o que vai acontecer. Vamos lá, igual, abre parênteses, 10 mais 3, fecha parênteses, aí é um cálculo, ele já vai calcular aí. Mais 2 mais 5, fecha parênteses, dividido por 5. Enter. 14,4. Por quê? 2 mais 5, 7.
7 dividido por 5, 7 dividido por 5 é 1,4. 1,4 mais 13, 14,4. E olha só, vamos colocar mais um parênteses aqui. Agora eu coloquei um parêntese aqui, ó, antes do barra 5. O que vai acontecer? Vamos calcular, sempre calcula dos parênteses de dentro para fora, de dentro para fora. Olhando dentro aqui, qual que é o menor nível dos parênteses aqui? Esse 10 mais 3. 10 mais 3, 13. Mais 2 mais 5, 7. Esse 7 está encapsulado aqui num parênteses. Ó. Repara que tem mais um parênteses aqui. Ele vai dar quanto? 10 mais 3, 13. Mais 7, 20. Então, primeiro o Excel vai achar esse 20. E depois, esse 20 está entre parênteses aqui. Repara que ele tem o 10 mais 3 está no parênteses, mais 2 mais 5 também entre parênteses. E tudo isso daí também entre parênteses. Então ele vai somar tudo, vai dar 20. Aí esse resultado todo que ele vai dividir por 5. Vamos testar? Igual, abre parênteses duas vezes. 10 mais 3, fecha parênteses. Mais, abre parênteses. 2 mais 5, fecha, fecha. E tudo isso daí divide. Ó, repare que o Excel, ele pinta aqui também. Ó. Ele pintou para a gente entender, visualizar onde está o cálculo aí, a ordem, a sequência dos cálculos. Tudo isso dividido por 5. Enter. Deu 4 agora. Lembra por que 4? 10 mais 3, 13. Mais 2 mais 5, 7. 13 mais 7, 20. Tudo isso daí entre parênteses. 20 dividido por 5, 4. Então aqui você teve uma ideia de como usar os parênteses e qual a importância dos parênteses em uma fórmula. Então tem que tomar cuidado quando for criar alguma fórmula, o uso correto dos parênteses, porque o uso incorreto dos parênteses pode acarretar num erro na sua fórmula. Quer dizer, ele vai dar um valor, né? Pode ser que você pense que esteja certo, mas não está. Olha aqui embaixo um outro exemplo de uso de parênteses. Eu coloquei lá 1 mais 2, tudo sem parêntese algum. 1 mais 2 vezes 3 dividido por 4 mais 5 menos 6 vezes 7 vezes 8 menos 9. Quanto vai dar isso daí? Para eu não repetir essa fórmula aqui do lado direito, o que eu vou fazer? Eu vou aqui na barra de fórmulas aqui em cima, cliquei na célula dessa fórmula toda, que não é uma fórmula, é um texto, porque não tem o sinal de igual antes. Vou selecionar tudo, botão direito, copiar. Copiei tudo isso daqui. E vou clicar na célula onde eu quero a resposta. Vou colocar um igual e vou clicar em Ctrl V. O que ele vai copiar? Aquilo que estava na memória, aquilo que eu copiei, aquele pedaço de texto que eu copiei. Ele não era uma fórmula, agora ele vai ser uma fórmula, porque ele começa com o sinal de igual. Enter. Menos 337,50 é o resultado dessa fórmula aqui. E agora, usando alguns parênteses por meio aí, qual será o resultado, hein? Vou fazer a mesma coisa. Eu vou copiar o conteúdo, para não precisar digitar tudo. Copiar. E vou aqui colocar o sinal de igual e vou colar com Ctrl V. Vou colar essa fórmula do lado direito. Agora ele vai virar fórmula, porque tem um igual na esquerda. Enter. Ó, de menos 337,5 agora vale 9,5. Olha só o que um parêntese pode causar numa fórmula. E vou repetir aqui para essa terceira fórmula. Vou copiar esta fórmula e vou colocar um igual na frente aqui para transformar em fórmula mesmo para o Excel poder calcular. Ctrl V, vou colocar, Enter, 49,5. Ou seja, olha aqui, 3 resultados diferentes para a mesma sequência de números. Olha só, é tudo a mesma sequência. 1, 2, 3, 4, 5, tem barra, tem vezes, tem subtração e soma aí. Só que com parênteses em lugares diferentes. Então, lembrando que o Excel vai dar prioridade para o que estiver entre parênteses. Lembrando também da prioridade da multiplicação e divisão sobre a adição e a subtração. Tá bom? Então, multiplicação e divisão tem prioridade na fórmula. Agora, do lado direito, para encerrar essa parte de fórmulas, essa parte simples de fórmulas ainda de uso de parênteses, de prioridade da multiplicação e divisão, eu quero que você saiba que
qualquer número dividido por zero vai dar um erro. Não existe um número que seja dividido por zero ou divisível por zero. Isso vai dar um erro. Isso já é para você saber desde a época da escola. Então eu já vou colocar direto aqui a fórmula. Igual 10 dividido por zero. A gente não pode dividir qualquer número por zero que vai dar um erro. E o Excel também não seria diferente se ele não informasse um erro nesta fórmula. Igual 10 dividido por zero, Enter. Já deu um erro chamado hashtag divisão por zero. É um erro, dentre vários erros que você vai acompanhar no Excel, mais para frente, em outras aulas tem outros tipos de erro também, mas esse aqui é o primeiro erro que você vai achar, que é o erro de divisão por zero. Não se pode dividir um número por zero, tá bom? Bom, aula encerrada de fórmulas, parênteses e prioridade da multiplicação e divisão. Fique atento nisso daí para não errar nas suas próximas fórmulas.